Que voltou! E aí, gente? Tudo bom? Olha minha coisa. Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho mais sobre a minha gravidez ectópica, como foi, e falar um pouquinho dos sintomas que eu senti. Eu fiz um vídeo no ano passado dando um relato da minha gravidez ectópica, de como eu descobri, que a minha trompa estourou e eu fui pro médico. Então eu recebi muitas perguntas sobre quais foram os sintomas, qual foi o procedimento que eu fiz, se eu fiz algum tratamento no pós. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, o que eu fiz para poder conseguir engravidar novamente. Eu não fiz absolutamente nada, mas eu vou explicar para vocês. Bom, o primeiro sintoma que eu senti os sintomas normais da gravidez. Eu senti o seio inchado, né? Senti muito sono. Então, esses foram os sintomas normais de gravidez que eu senti. Mas uma coisa bem estranha foi que no dia que eu descobri a gravidez, que eu fiz o teste de farmácia, ele deu positivo no teste, deu os 2 pauzinhos. E nesse mesmo dia eu comecei a sentir muita cólica. E era uma cólica mesmo assim ruim. E aí eu liguei pra minha prima, que é enfermeira. Perguntei pra ela, disse que era normal sentir cólica e tudo, mas que era pra eu ficar quietinha, deitada. O segundo sintoma foi sangramento. Eu tive um sangramento muito escuro e na minha cabeça eu tava abortando. Eu comecei a chorar e tudo, porque desceu muito sangue mesmo. E era um sangue escuro. Não era um vermelho clarinho, era aquele vermelho escuro, sabe? Roxo, bem escuro mesmo. E com isso, a cólica. Então, esses foram os 2 primeiros sintomas, né? Eu descobri que eu tava grávida no sábado. No domingo, veio esse sangramento e a cólica continuou. E na segunda-feira eu fiz o BEG, que é o exame de sangue. No beta-HCG, eu notei que tinha alguma coisa estranha. O hormôniozinho, né? O número lá do hormônio tava muito baixo. Então, esses foram os 2 primeiros sintomas que eu tive, que foi o sangramento e a cólica muito forte. O terceiro foi que, quando eu fui fazer o beta, na segunda-feira, ele deu um índice muito baixo. O hormônio deu muito baixo. E aí eu comecei a pesquisar, porque pelos meus cálculos, né, assim, desde a última menstruação e tal, eu estaria com umas 5 semanas por aí. Então, o índice deu muito baixo e eu já achei estranho, né? Porque, por exemplo, era pra estar, sei lá, 1.000 e não sei quanto e tava 200 e pouco, sabe? Então tava muito baixo. Então esse também foi o terceiro sintoma que eu vi, que eu notei. Mas como eu não entendia muito, então eu, assim, passou batido, mas eu ainda achei estranho. A próxima coisa que aconteceu e que eu achei que tava estranho, que tinha alguma coisa estranha, é que eu fui no hospital, fui no médico, fiz a ultrassom e o médico da ultrassom disse que não estava vendo nada, que não tinha nenhum saco gestacional, não tinha nada, não tinha possibilidade de eu estar grávida. E aí eu perguntei pra ele, mas como eu fiz o teste de farmácia e deu positivo, eu fiz o teste de sangue também deu positivo, mostrei pra ele os exames e então ele disse que poderia estar muito cedo ainda para aparecer o saco gestacional. E aí até aí tudo bem. Ele pediu para que eu voltasse dali uma semana para ver como tava. O meu erro foi não ter pago uma clínica particular para poder fazer essa ultrassom, porque como eu fui em um hospital público, o ultrassom lá não era bom. Eu vi assim, não era muito bom não, assim. Na hora, quando eu entrei, que eu via que aquela máquina, parece que é aquela máquina antiga. E quando eu vi, assim, sabe, eu olhei pro monitor, eu vi que era uma coisa muito bagunçada naquele monitor, as imagens. E ele também, ele meio que passava, assim, de qualquer jeito. E aí, eu acho que por ele não ver nada, ele já me descartou e já me mandou embora. O outro médico que foi avaliar a ultrassom, ele foi super grosseiro, disse que eu não tava grávida e tal, que não era nem pra eu estar ali. E aí eu voltei pra casa, esperei mais uma semana e voltei. Quando eu voltei novamente para fazer a outra ultrassom, ele não viu nada ainda, não apareceu nada. Então ele achou estranho e ele falou assim: talvez você não esteja grávida, talvez você engravidou, mas você deve ter abortado, né, naquele sangramento que você teve, e provavelmente ainda há algum pouco de HCG. E aí ele pediu para que eu fizesse o beta novamente. Eu paguei novamente, fiz o beta novamente e tava lá que eu estava grávida, deu positivo de novo.
Só que ficou com isso na minha cabeça. Ah, provavelmente ainda tem algum tipo de hormônio. E eu parei de sangrar. Parei completamente de sangrar. Só sangrei dois dias, que foram os 2 dias que eu fui no hospital. E pronto, depois eu não sangrei mais. E aí, certo, se o médico disse que eu não estava grávida e disse que eu poderia ter realmente abortado e tal, então eu fiquei tranquila, porque, segundo ele, não tinha nada na ultrassom, não tinha nada ali, então eu não estava grávida. E aí eu fui pra casa, né? E aí fui pra casa, comecei a sentir algumas cólicazinhas e tal, mas eu, na minha cabeça, eu pensei que talvez fosse por conta disso. E fui viver minha vida normal. Até que um dia a trompa estourou no meio da madrugada. Eu tava sozinha em casa com minha mãe e a trompa estourou e eu senti uma dor enorme. E aí eu acordei gritando de dor. É uma dor muito aguda, muito forte, muita dor aqui, muita dor na nuca, que eu não conseguia levantar, conseguia fazer xixi, porque parece que prendeu tudo. E eu fiquei com hemorragia interna, então eu não sabia que existia a gravidez ectópica, não sabia, não tinha esse conhecimento, não tinha essas informações, eu não sabia quais eram as dores. Então eu fui pro hospital, fui lá pro povo, que eu tava sentindo muita dor, fizeram em mim novamente o exame de gravidez, deu que eu estava grávida, deu positivo de novo, e em nenhum momento eles cogitaram que eu estaria com uma gravidez ectópica, porque não descia sangue, eu não tava sangrando. Eu fiquei de 4 horas da manhã, que foi a hora que eu cheguei no hospital, até 6 horas da tarde, esperando o ultrassom. Então eu fiquei esse tempo inteiro sentindo dor, me debatendo de dor no corredor do hospital, sentindo muita dor, espasmos assim, eu chegava a ter convulsão de tanta dor, cheguei a desmaiar 2 vezes. E assim, eu acho que foi Deus mesmo que me guardou ali até aquele momento, porque se eu esperasse mais umas 2 horas, eu não teria aguentado. Quando deu 6 horas que eles me levaram pra sala, e isso era eu deitada, porque eu não conseguia me sentar, não conseguia levantar. Na hora que tentavam me colocar em uma cadeira de roda, eu não conseguia de jeito nenhum, era involuntário. Tentaram me levar pra bater raio-x, porque antes de saberem que eu tava grávida, eles pensaram que era outra coisa, apêndice, né? Pensaram que eram outras coisas. Então, eles me levaram para bater o raio-x, eles tentaram me esticar, né, para poder meu corpo ficar esticado, e eu não conseguia, porque eu só conseguia ficar com a minha perna flexionada, né? Por conta da dor, que era muito forte. Eu não conseguia fazer xixi, então eu fiquei sem fazer xixi desde a hora que eu fui dormir, lá para as 10 horas da noite, 11 horas, na hora que eu fui dormir, até a hora que colocaram a sonda em mim, ou seja, eu fiquei até 6, 7 horas sem fazer xixi, porque eu não conseguia. Eu tentava fazer força, mas não conseguia de jeito nenhum. E aí, até que eu cheguei lá, eu tava azul, amarela, roxa, todo mundo disse que eu tava, assim, irreconhecível. Então, na hora que eu cheguei lá na ultrassom, no homenzinho da ultrassom, que ele colocou assim, eu não tava nem conseguindo deixar ele colocar. Ele colocou assim, que ele olhou, ele já pediu pra enfermeira me ajeitar logo pra levar pra cirurgia, porque era emergência e que era pra eu ir pra lá correndo, porque eu tava com hemorragia interna e que era gravidez ectópica. Aí pronto, aí quando ele falou isso, eu fiquei assim, que? Como? Já ouvi isso, mas eu não sei o que que é. Então, a cirurgia da ectópica, você fica aquela anestesia geral, então eu tomei anestesia geral. Tiraram uma trompa minha, a trompa direita, e a recuperação foi bem tranquila, porém dolorosa, vamos dizer assim, tanto psicologicamente quanto fisicamente. E quanto aos tratamentos, ele pediu para que eu tomasse alguns remédios, né, que eu ficasse tomando alguns remédios, eu não lembro quais foram. Era para fortalecer e tudo, mas também não lembro o nome dos remédios. Então ele só me mandou assim mesmo pro pós e disse que eu iria conseguir engravidar normalmente, que eu tinha uma trompa. E quando eu me sentisse bem, melhor, né, depois de 1 mês, 2 meses, que eu procurasse a ginecologista para fazer o atendimento de rotina, ver como era que tava, se possível fazer uma ultrassom para ver como era que tava dentro, se, né, estava tudo direitinho. E foi isso. E depois de uns 5 meses, eu acho, eu fui na ginecologista, tava tudo certo com o útero, eu vi na transvaginal
o útero tava ok, a trompa tinha perdido, mas a outra trompa tava lá, a esquerda tava tudo ok. Só que ele me recomendou, como eu estava querendo engravidar, e eu queria muito engravidar novamente, ele me pediu para que eu fizesse um outro exame, que é mais caro, que é o esterossalpinografia, uma coisa assim, vou colocar o nome aqui para vocês verem. Ele me indicou que eu fizesse esse exame, dizem que dói muito. Aí eu saber o estado da trompa, se ela não estava obstruída, se ela não estava torta, alguma coisa assim, para que não acontecesse novamente a gravidez ectópica nessa outra trompa. Às vezes acontece de quando você tem uma gravidez ectópica em uma trompa, na outra acontece de você ter a gravidez ectópica também, então tem que tomar cuidado. Se você já teve uma gravidez ectópica, é bom você fazer esse exame para você ver como está o estado dessa trompa. E é só esse exame que consegue, porque com a ultrassom normal e ultrassom transvaginal não dá pra ver. A trompa é uma coisinha muito fininha, então não tem como ver. Só que eu engravidei antes, antes de fazer, porque eu estava juntando dinheiro para conseguir fazer esse exame, porque ele é um exame muito caro. E eu ia fazer no final do ano, quando eu recebesse meu 13º, que eu tivesse um dinheirinho extra, e aí eu ia fazer. Só que em outubro eu já fiquei grávida. Em novembro eu já descobri que eu tava grávida, que eu ia fazer, mas não deu tempo. Aí a primeira coisa que eu fiz quando eu descobri que eu tava grávida novamente foi ir no médico particular e fazer a ultrassom pra ver se ele tava, se tinha um saco gestacional, se tava no útero, se tava tudo bem. Eu descobri que tava no útero, que tava tudo bem, aí eu relaxei, fiquei de boa. Outra pergunta que me fazem é se eu fiz algum tratamento, né, antes de engravidar novamente. Tratamento após a ectópica eu não fiz. Assim, para a ectópica eu não fiz. Eu fiz só mesmo os atendimentos de rotina na ginecologista, fiz a transvaginal para ver como era que tava o útero e tava tudo ok. Mas, como eu tava querendo engravidar futuramente, eu tava tomando algumas vitaminas que dizem que é bom para preparar o corpo, né, já que eu tive uma gravidez ectópica. Antes, então, eu tava meio que tomando umas vitaminas, que era o ácido fólico, o sulfato ferroso. Acho que é esses dois que me indicaram, né? Pra eu tomar. E eu fiquei tomando uns 3 meses antes de engravidar. Mas foi mais mesmo para preparar meu corpo, para fortalecer, né? Para quando eu tivesse novamente uma gravidez. Então é isso. Essas foram as perguntas que eu recebi e que eu tô respondendo para que fique mais claro sobre a gravidez ectópica. E para quem não viu o relato, eu vou deixar o link aqui para vocês verem. E não deixe de acompanhar o canal, de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo para outras mamães que já passaram por isso, ou para tentantes, né, que ficarem bem ligadas com esses sintomas, para que não precisem passar por isso, porque eu sei que se eu tivesse descoberto antes que eu estava com uma gravidez ectópica, a gente teria feito outro procedimento e não precisaria passar pela cirurgia. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo e até o próximo vídeo.